Vamos refletir na palavra do Senhor, mais uma vez, mais um momento de bênção, estarmos aqui. Abra a sua Bíblia no Salmo 40. Salmo 40, encontraram? Amém? Podemos fazer a leitura? Sim ou não? Vocês estão me vendo aqui? Estou achando que vocês estão meio... Ou eu estou invisível. Oi? É porque o pessoal gosta de ficar longe, né, da gente, né, pastor? Não sei por que isso, né? Eu, quando era lá da outra igreja, eu gostava de ficar pertinho do pastor. Gostava, às vezes. O meu pastor era bravo, todo mundo queria ficar longe, lá no portão. Né, Genici? Ninguém queria ficar na primeira cadeira. Só os diáconos, porque eram obrigados. Versículo 1 do Salmo 40, um salmo de Davi. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes e nem para os que seguem a mentira. Versículo 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu possa, do que se pode contar. Feche seus olhos, Pai. No nome de Jesus, Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, buscando, Deus, mais uma vez nela o nosso alimento, o nosso sustento, buscando, Senhor, uma direção, uma revelação para as nossas vidas através da Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio esta noite. Senhor, que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertas para aquilo que o Teu Espírito quer falar para cada um de nós. No nome de Jesus, Pai, nos fortaleça, nos capacita e nos abençoe, Senhor, nesta hora, nesta ministração, que a gente possa sair daqui realmente abençoado e alimentados por Ti. Amém. Amém. Um salmo bem conhecido, né? Já várias vezes, você já deve ter ouvido alguém pregar, inclusive eu, mais de uma vez, né? A gente já refletiu sobre esse texto da Palavra de Deus, mas eu queria destacar aqui para nós dois pontos que o salmista toca, duas coisas que ele fala, que são de grande importância para nós, ainda mais nos dias de hoje, esses tempos tenebrosos que nós vivemos, né? O que a gente precisa de duas coisas: primeiro, ter paciência, e segundo, confiar. Confiança. Essas duas coisas, elas sempre vão ser necessárias na nossa vida, independente das nossas relações. Tudo que você vai fazer aqui, como pessoa, seja no teu trabalho, seja, né, nas relações pessoais, você vai precisar, em algum momento,
confiar em alguém, né? Depositar confiança em alguém para realizar alguma coisa, e você vai ter que ter a paciência de esperar em algumas situações, né? Isso é em qualquer relação. Davi está falando aqui de um relacionamento dele com Deus, né? Da esperança que ele tem em Deus e da confiança que ele tem em Deus, para alcançar todas as suas necessidades, ter as suas necessidades supridas, né? E isso é normal para a gente, no nosso cotidiano a gente vive isso. Talvez hoje seja muito difícil a gente ter uma relação de confiança com alguém, porque está muito difícil confiar nas pessoas. Hoje a gente não confia mais em político, hoje a gente não confia mais em pessoas que dizem que vão fazer, a gente tem que esperar para ver, né? Ah, não, vou esperar para ver. Você me prometeu, tá, vou esperar, né? Porque hoje está assim. Hoje as pessoas não estão... tu dá a tua palavra, tu fala, né? Mas as pessoas não estão assim esperançosas ou confiantes de que aquela tua palavra você vai cumprir. Eu falei aqui há um tempo atrás, numa certa ocasião, conversando com um pastor, de não uma promessa que ele me fez, né, mas ele falou, não, pode deixar, fica tranquilo que eu vou fazer esse negócio para tu. E aí não fez, e eu fui cobrar, e falei, poxa, pastor, o senhor falou que ia fazer, né? Eu falei, irmão, palavras o vento leva. Oxente, né? Ouvi isso de uma pessoa. Então, hoje eu acho que isso está muito mais complicado ainda, né? Porque são tantas coisas que nos acontecem, tantos impedimentos para a gente poder realmente fazer. Até a gente mesmo, quando dá a palavra, né, incumprir a palavra, às vezes é difícil. Hoje, a gente tem esse cenário aqui, choveu para caramba, né? Muitas ruas aí alagadas, aí perto lá do Rio. Eu não sei, não fui lá, não vi, eu estou repassando o que me disseram, tá? Talvez muitas pessoas que estão nessa situação estão deixando de cumprir alguma palavra, alguma promessa por conta de uma situação, né? A gente pode acontecer isso. O salmista aqui, ele está falando da importância da gente confiar e esperar. E ele fala em Deus. E ele coloca aqui alguns pontos, né, do que Deus livrou ele, quais foram as circunstâncias que Deus livrou por conta dessa característica, ou dessa paciência e dessa esperança e dessa confiança que ele tem. Quem está passando por alguma dificuldade hoje aqui e sente dificuldade em ter a sua situação resolvida? Tem alguém nessa situação? Né? Eu acho que muitas pessoas estão passando por isso. Muitas pessoas, porque a gente vive um momento, né, atípico, não é um momento que a gente sabe o que vai acontecer amanhã. E a gente vive essa dificuldade. Eu estou esperando no Senhor respostas para a minha vida, situações que precisam ser resolvidas, né? E a gente fica angustiado, aflito, por a gente não ter, né, a solução no tempo em que nós achamos que deve ter. Porque, para mim, a solução tinha que vir agora. Eu tinha que orar e a solução vir. Eu falei, Senhor, resolve isso para mim, né? E a solução parece que num passo de mágica teria que acontecer. Essa é a nossa expectativa, né? Porque quando a gente chega a pedir alguma coisa, porque a gente está necessitado e a gente quer logo resolver a situação. Mas o salmista está falando aqui da paciência que nós temos que ter também para que as coisas possam ser resolvidas. Porque, irmãos, por nós mesmos a gente quer resolver de qualquer forma. A gente quer resolver, né, do jeito que puder resolver o mais rápido possível. Essa é a nossa característica humana, né? A gente hoje tem tudo na mão.
Tudo na mão. Tu quer ir para o centro da cidade, tu liga o teu celular aqui, chama um Uber agora, daqui a pouquinho o cara está ali na frente, te leva e beleza, resolveu o teu problema. Não precisa mais ficar esperando o ônibus, né? 30 minutos, 40 minutos, sair daqui e ir lá pegar um trem, fazer... Tudo é mais prático hoje. Tudo é muito mais fácil hoje. E por isso, e por essa característica do mundo, desse mundo que a gente vive, a gente quer que as coisas de Deus se resolvam rápidas também. Que as nossas necessidades sejam supridas em Deus com velocidade também, com rapidez também. Por quê? Porque a gente está impaciente, a gente quer ver tudo resolvido. Eu quero ver tudo resolvido. Às vezes eu chego aqui na igreja, eu vejo tanta coisa para fazer, meu Deus do céu. Tem um projeto aqui para trás de fazer, né, um berçáriozinho bonito ali para as crianças. Aí o pedreiro não vem, aí o pedreiro pega outra obra e fica naquele jeito, né, empurrando. Não, semana que vem eu vou, aí na semana que vem não vem, não acabou a obra. Aí eu fico angustiado, falei assim, eu tenho que resolver esse negócio. Quando será que vai resolver esse negócio? E a gente fica nessa situação. Mas o salmista ele coloca aqui, e ele cita os livramentos que ele teve, né? Primeiro, a paciência, a esperança e a confiança de Davi fez com que o Senhor o tirasse desse poço de perdição. Quando ele diz aqui no versículo 2, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Esse momento vai chegar na sua vida. Esse momento vai chegar na nossa vida. Basta a gente confiar em Deus, basta a gente crer que Deus está no controle das coisas. O bispo, quando veio aqui pregar no aniversário da igreja, ele falou uma palavra que, assim, a gente não está acostumado, né? Ele falou, Deus não está no controle, Ele tem o governo de tudo. Ele governa. A gente tem o costume de falar no controle, né, que Ele está no controle, no sentido dele ter o poder sobre a situação, no sentido dele ter, né, em suas mãos todo o poder para resolver a situação. Eu sei que Deus está no governo, eu sei que Deus tem o controle da situação, eu sei que Deus não nos deixa desamparados. Ele não abandona a gente. Pode até uma mãe, um pai, no caso a mãe, que amamenta o seu filho, esquecer do filho que amamenta, mas o Senhor não se esquece de nós. O Senhor não esquece de nós. Nós estamos frente a frente, o Senhor está frente a frente conosco, e em todos os momentos Ele está cuidando da gente. E na hora certa, a resposta virá. Na hora certa, Ele enviará o recurso, na hora certa, Ele enviará, suprirá as nossas necessidades. É bem certo, como o salmista diz aqui, lá no versículo 17, como ele diz, no versículo 17, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Olha que confiança. Eu posso dizer isso, eu sou pobre e necessitado, porque eu sou realmente pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Você pode dizer isso, se você, não sei se você é rico, né? Mas você pode ser um rico e necessitado, mas o Senhor cuida de você. É essa confiança que a gente tem que ter. A confiança que Davi tinha, a esperança que Davi tinha, de que Deus, Ele cuida de nós. Ele não nos desampara. Ele não nos deixa sozinho. Então, você pode estar ali numa situação e Ele vai te tirar, vai tirar os teus pés desse lamaçal, desse charco de lodo. Ele vai tirar os teus pés e vai te colocar sobre a rocha e vai firmar os teus pés. Entenda, a situação é passageira. Deus vai dar o escape. Se tiver que abrir o mar, Ele vai abrir. Se tiver que abrir o Jordão para você passar, Ele vai abrir. Ele vai abrir. É a palavra dEle. Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. O que a gente não pode é perder a esperança. Está doente?
Confia em Deus. Hoje, lá no grupo, a Seminha pediu oração pelo neto dela, né, que foi internado não, mas que teve febre, teve que ir para o hospital. Graças a Deus está em casa, né, não precisou ficar internado, né. Mas você imagina a aflição dos avós e dos pais numa situação dessa. Você que tem filho pequeno sabe como é sensível esse momento, e a gente fica desesperado. O nosso socorro é o Senhor. Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso socorro. É Ele quem cuida de nós. E o salmista, ele dá esse testemunho: por ele ter esperado, por ele ter confiado, o Senhor tirou ele de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os seus pés sobre a rocha e firmou os seus passos. Um novo momento, um novo tempo está para começar na nossa vida. Irmãos, estamos vivendo um momento muito sensível com essa questão da pandemia. Vai para 2 anos, ou já foi 2 anos, e está indo para o 3º ano. E a gente vê muitos relatos aí na mídia de pessoas morrendo ainda, né? A gente vê, isso tudo impacta o nosso emocional. Agora as pessoas, os especialistas estão falando que se você tomou a primeira, a segunda e a terceira, você ainda não está imunizado, tem que tomar a 4ª. É o que está sendo falado. Então a gente fica nessa coisa, dessa dúvida aí do que está acontecendo, o que é certo, o que é errado. A gente só tem um caminho. Para a igreja só tem um caminho, para o mundo só tem um caminho: é confiar em Deus, é confiar no Senhor, é entregar o nosso caminho a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então a gente não pode perder essa confiança. Estamos vivendo um momento difícil, os nossos pés estão no lamaçal, estão no atoleiro, mas o Senhor vai te colocar sobre a rocha. Creia nisso. Creia, assim como Ele agiu na vida do salmista, assim como Ele agiu na vida de Davi, Ele age por nós e age ao nosso favor, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus, com o mesmo poder, com o mesmo amor sendo derramado sobre as nossas vidas. É o mesmo Deus. Davi, ele não fala de um Deus estranho. Ele fala do Deus criador dos céus e da terra. Ele fala do Jeová Jirê. Ele fala do Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que nós mesmos professamos também. É o mesmo Deus que nós cultuamos hoje, que nós que falamos hoje, que nós adoramos hoje. É o Deus que Davi adorava, e o Deus que Davi adorava fazia esses milagres, realizava essas bênçãos, e Ele pode realizar nas nossas vidas também esta noite, porque Ele não muda, irmãos. Ele não mudou, Ele é o mesmo, e Ele vai agir. A palavra dEle não volta atrás. Se Ele falou para você, se Ele determinou alguma coisa na tua vida, creia. O Senhor tinha determinado para a vida de Israel que eles iriam sair de um estado de escravidão no Egito e iriam tomar posse da terra prometida. Isso aconteceu? Aconteceu. Quanto tempo levou para acontecer? 40 anos. Por conta da dúvida de alguns. Mas a promessa de Deus foi cumprida. Deus prometeu e o povo dele entrou na terra prometida. Deus prometeu na tua vida, você vai alcançar a bênção que Ele tem prometido. Não duvide. Se você duvidar, titubear, acontecer alguma dessas coisas contigo, pode ser que demore um pouco, mas vai acontecer. Vai acontecer, porque Ele prometeu. E Ele não é homem para mentir. Então, Davi, ele dá esse testemunho desse livramento. Ele dá o testemunho da restauração.
quando ele fala, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Imagina Davi, né? Imagine uma pessoa numa situação, né, de caos, e aí a situação dela sendo mudada. Às vezes, irmãos, é inexplicável isso. É inexplicável. A nossa mente humana não tem como explicar muitos milagres, muitas coisas que Deus realiza na nossa vida. Não tem. Alguém que já estava perdido, irmãos, alguém que já estava na lama, no poço, ser resgatado, ser tirado daquele lugar e colocado sobre a rocha, firmado os pés, com roupa nova, com vestes novas, com tudo novo, porque o Senhor providenciou. E o salmista, o Davi, ele teve muita experiência com Deus. Talvez experiências que nos faltem também hoje. Porque hoje, irmãos, nós não buscamos ter experiências com Deus. E por isso a gente tem pouco testemunho para dar. Porque às vezes a gente está diante de uma situação, diante de uma necessidade, e a última coisa que nós buscamos é solução em Deus. Eu estou com uma dívida, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou buscar fazer é buscar um empréstimo para sanar a dívida. Eu vou usar o limite do meu cartão, eu vou pegar um empréstimo do banco, eu vou fazer isso ou aquilo. Aí, se essas coisas não der certo, né, aí a gente vai, Senhor, e agora? Né? Agora já estou todo enrolado e não deu certo. Tu vê aquela mulher com fluxo de sangue, antes dela receber o milagre, o caminho que ela andou. Ela gastou as suas heranças, gastou a sua fortuna, gastou todo as suas seu dinheiro buscando solução em outras coisas, em outros lugares. É o que diz a palavra. Quando não tinha mais recurso nenhum, o que ela fez? Vou buscar o Senhor. Ouvi falar que Jesus está passando por aqui, e se eu somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Às vezes a gente precisa passar por essas situações também, para a gente ver quão poderoso é o nosso Deus. Às vezes a gente precisa estar mesmo no lamaçal, como Davi cita aqui, no poço, para que a gente possa realmente só ter como confiar em Deus. Para que a gente não precisa chegar a esse extremo, mas às vezes chega. E a gente tem que, não tem jeito. O Márcio não vai conseguir me ajudar, o pastor Genesi não vai conseguir me ajudar. Quem é que vai me tirar desse lamaçal? Não tem ninguém que possa fazer isso, que está aqui ao meu lado. Aí a gente olha para o alto e vê o Senhor. E o Senhor está falando assim, me dá a tua mão, eu vou te tirar daí. Confia em mim, eu vou te tirar daí. Estende a mão, eu vou te tirar desse lugar e vou firmar os teus pés. Irmãos, que coisa maravilhosa é a gente ter essa confiança. O salmista mesmo ele diz, está caindo 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita. Você não está sendo atingido. Irmãos, Deus cuida de nós. Nas coisas, nos detalhes mais pequenos, Deus cuida de nós. E Deus cuidou de Davi, restaura ele. E depois dessa restauração, o que a gente vê aqui? A gente vê que o salmista testemunhando e dizendo no versículo 3, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Você fica alegre quando o milagre chega, não fica? Cara, quando a gente vê, eu tenho provado isso, nesse finalzinho de ano, eu provei dessa coisa maravilhosa que Deus faz. Final de ano, para mim foi assim, um momento, né? Entrei em dezembro com muita aflição, mas saí de dezembro glorificando e o cântico mudado na minha vida. O Senhor fez coisas maravilhosas na minha vida. Então, muda o cântico,
quando a gente recebe do Senhor essa graça, essa bênção, é sorriso de um lado a outro. E o salmista dá esse testemunho aqui: pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Todos verão isso e confiarão no Senhor, é o que ele diz aqui. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, Deus, ele o que mais quer é realizar milagres na nossa vida. O que Ele mais quer, Ele tem prazer nisso. Se a gente olhar toda a Bíblia, né, a gente vai ver como Deus ama abençoar e realizar milagre na vida do seu povo. Ele tem prazer nisso, é como um pai que quer dar um melhor presente para o seu filho. Deus tem prazer em fazer. Ele tem prazer em te dar o melhor. E quando Ele faz isso, irmãos, a gente, né, muda esse nosso louvor, o nosso cântico, e também o fato de nós mudarmos, porque se Deus fizer a gente continuar reclamando, vai ter algum proveito? Nem para a gente, nem para ninguém. Nem para aqueles que estão ao nosso redor. Deus fez isso, mas não fez do jeito que eu queria, do jeito que eu achei que tinha que fazer, né? A gente até fala, Deus, a gente quer até dar o testemunho, né? Não, Deus fez, mas assim, não foi completo, não foi do jeito que eu queria. A gente sempre tem uma reclamação, né? Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, ele não faz nada incompleto na sua vida. Ele faz tudo completo. Faz tudo completo. E um texto que me chama a atenção nesse sentido é quando ele vai curar aquele cego, e já, né, você conhece a passagem, que ele faz aquele lodo, bota no olho do cego, né, pergunta ao cego, como é que tu está vendo? Eu estou vendo homens igual a árvore andando, e aí ele vai e faz de novo, e como é que tu vê agora? Agora estou vendo perfeitamente. Enquanto Deus não fizer completamente o milagre na tua vida, Ele não vai parar. Ele começa, em alguns é um processo que ele vai realizando, como na vida desse cego. É um processo que ele vai fazendo passo a passo. Em alguns é instantâneo. O outro cego, ele falou assim, enxerga agora. E ele começou a enxergar. Deus sabe como vai agir com cada um de nós. Deus sabe do jeito que vai fazer, então deixa Ele fazer da forma dele, que Ele vai fazer o melhor. Ele vai fazer o melhor para a nossa vida. Então, Ele coloca um cântico novo na nossa boca, mas esse cântico novo tem que ser para alcançar e glorificar o nome do Senhor. O Senhor fez. Glória a Deus por isso. O Senhor está fazendo, o Senhor está operando. Glória a Deus por isso. Se você está doente, creia que Deus começa um processo de cura na tua vida. Se você está com um problema financeiro, creia que Deus começa um processo de melhorar financeiramente a tua vida. É só você acreditar. Creia nisso e comece a falar isso, comece a profetizar isso, comece a declarar essa palavra, comece a declarar esse milagre na tua vida. Comece a declarar, Senhor, eu sei que Tu está fazendo, eu estou vendo. Você pode não estar vendo nada, que às vezes os nossos olhos, né, tem algumas escamas na nossa visão que a gente é impedido de ver o agir de Deus. Mas você não enxerga, você não está vendo, mas Deus está aqui. Deus está aqui. Elias falou assim para o Senhor, Senhor, abre os olhos desse garoto para que ele possa ver quão grande é o exército que está ao nosso favor. Quando Elias foi cercado lá pelos seus inimigos, e aí o servo dele foi correndo, Senhor, aqui tem um exército nos cercando, Senhor. Aí ele orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver que o exército que está aqui ao nosso redor era muito maior. O exército do Senhor é maior do que o exército dos nossos adversários. Creia nisso. Então, ele mudou o seu discurso, ele mudou
a sua adoração, Ele mudou a sua canção, Ele mudou os seus lábios. Então, irmãos, nessa passagem, nesse Salmo de Davi, a gente vem vendo a experiência de Davi nessa relação com Deus. É o que ele deixa aqui. E o versículo 17, que nós lemos já, mas o versículo 16 diz assim: exultem em ti e se alegrem todos os que buscam e que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Diga sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso libertador, e Ele não vai demorar em nos atender. O salmista pede assim, ó, não te demores, Senhor. E a gente pode pedir isso também. Não demore, Senhor. Porque tenho até um salmo que fala isso, né? Que apressa-te, Senhor, em cuidar, em fazer por nós, porque sou homem, sou humano, limitado, meu tempo é limitado. Então o salmista diz: não demore, Senhor, em socorrer-nos. Então que a gente possa, irmãos, confiar nisso. Primeiro, crer realmente que nós somos necessitados da graça de Deus, do poder de Deus na nossa vida, que nós somos necessitados, mas que o Senhor cuida de nós, pobres e necessitados, mas a mão do Senhor está sobre os pobres e necessitados, cuidando de cada um. A mão dele está sobre nós. Tu és o meu amparo, você pode falar isso, Senhor, tu é o meu amparo, tu é o meu libertador. Senhor, não te demore, ó Deus meu. Amém? Vamos ficar de pé, que nós possamos tomar esse salmo como uma lição para nós, nesses momentos de aflições, irmãos, que nós vivemos. A gente pode chorar, podemos chorar. O salmista Davi deve ter chorado muito, mas eu acredito que ele não tenha reclamado de Deus, não tenha reclamado da demora de Deus em resolver algumas situações na vida dele. Que a gente também confie no Senhor. E como ele diz, esperei com paciência pelo Senhor, e o Senhor se inclinou. Espere com paciência no Senhor, e o Senhor vai se inclinar para você, e vai ouvir o teu clamor por socorro, porque Ele está com o ouvido aberto, ouvindo o teu clamor e a mão estendida para te abençoar. Amém? Fale com Deus nesta hora, se você tem alguma necessidade, se você tem algo urgente que Deus precise fazer na sua vida. Creia que Deus, Ele vai realizar. É a palavra dele, irmãos, não é palavra de um homem, não é palavra de uma pessoa, é a palavra dele. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele zela pelo próprio cumprimento da sua palavra. Ele zela por isso. Então creia nisso. Está difícil, está complicado, mas o Senhor está contigo. O Senhor está com a mão estendida, o Senhor te socorre nesta hora, o Senhor vai te dar direção, o Senhor vai abrir um caminho onde não tem caminho. Creia nisso, feche seus olhos e fale com Deus. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, esta noite, sendo guiados por esta palavra, Senhor, do salmista, palavra do teu servo Davi, que traz para nós
um conforto diante das situações que vivemos nesse tempo atual, que traz para nós um refrigério no nosso coração, nesses dias tão difíceis em que parece que não vai ter solução. Mas Deus, nós confiamos em Ti. E como o salmista esperou com paciência, e Tu se inclinou para Ele, esperamos também, Senhor, e temos a certeza que Tu se inclinará para nós. Deus, socorre o Teu povo, Deus. Socorre, Senhor, nas suas necessidades. Pessoas enfermas, pessoas com dificuldades, Pai, que não podemos nem imaginar. Muitos sozinhos nos seus problemas, não podem nem compartilhar com alguém, não podem nem falar para alguém. Deus, mas que nessa hora essas pessoas não fiquem esquecidas. Socorre, Pai, nesta hora. Vem com solução, ó Deus, com refrigério. Que a gente possa sair daqui esta noite, ó Deus, com a certeza, Senhor, de que Tu está agindo ao nosso favor. Com a certeza, Deus, que nós estamos sendo cobertos, Deus, pelas Tuas mãos. O inimigo briga ferozmente, luta ferozmente para nos atingir, lança os seus dardos inflamáveis sobre as nossas vidas, para nos fazer desistir até mesmo, Senhor, da fé. Mas, Senhor, queremos estar guardados em Ti, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, abençoa o Teu povo, derrama a Tua cura, o Teu milagre. Visita cada família, Senhor, que representada aqui esta noite. Deus, seja uma causa na justiça, seja, Senhor, uma causa financeira, seja uma causa de saúde, ó Deus, seja uma causa familiar. Envia os Teus anjos agora, Senhor, em cada uma dessas situações, Pai. Intervenha agora, Deus. No Teu nome, Jesus, nós oramos. No Teu nome, Jesus. E cremos no Teu milagre. Cremos no Teu milagre, Senhor. Amém. Amém. Se você creia, diga amém. E aplauda esse Deus maravilhoso. Ah, Senhor. Somos tão pequenos, Pai. Não podemos compreender a dimensão deste Teu amor por nós. Teu amor é grande. Teu amor é enorme, Senhor, por nós. Ah, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Pai, agora leva-nos em segurança aos nossos lares, Senhor. Que essa noite seja uma noite de paz. Aqueles que não conseguem dormir por alguma situação, alguma aflição, que essa noite, Senhor, possam descansar em Ti. Ter uma noite de um sono renovador, restaurador. Tira da mente, Senhor, todas as preocupações e coloca, Senhor, a confiança em Ti. Leva-nos em segurança, conceda-nos essa noite de bênção. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, não só agora, mas para todos sempre. Que a igreja vitoriosa, abençoada do Senhor diga amém, amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.